Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns indicadores da análise técnica. Então tem três indicadores que têm certas similaridades e eu vou começar falando por eles. Um deles é a acumulação e distribuição. Eu estou mostrando aqui para vocês o gráfico do mini índice no Profit Chart e como o indicador fica. Qual que é a ideia desse indicador, tá pessoal? Quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem vir aqui, ó, que vai ter um pequeno resumo do que é esse indicador, e vocês também podem clicar aqui nesse ponto de interrogação que vocês vão ter um breve resumo do que é esse indicador, tá? Então, basicamente, o indicador acumulação e distribuição, ele vai medir o quanto que o preço mudou, seja de alta ou de baixa, e vai somar com o volume. Então, se o preço mudou bastante e entrou bastante volume, ele vai fazer um movimento maior de alta. Se agora o preço subiu, mas entrou pouco volume, ele vai fazer um movimento de alta, só que menor, um movimento mais lateral. Ó, vocês podem ver aqui, ele traz uma imagem. E aqui, ó, qual que é a ideia desse indicador? Você pode usar esse indicador para tentar achar uma divergência, ou seja, o preço está subindo, mas com volume fraco, ou o preço está caindo, mas com volume fraco. Então aqui nesse exemplo que eles nos deram, a gente pode ver que o preço rompeu o topo, mas como o volume nessa alta foi baixo, o indicador acabou não rompendo o topo. O que isso pode indicar? Uma fraqueza nesse movimento de alta e pode ser que haja uma reversão nesse movimento. Nós temos também o acumulação e distribuição de Williams, que é bem parecido com o acumulação e distribuição. Então a gente pode vir de novo aqui, clicar no ponto de interrogação e ele vai nos dar uma explicação do que esse indicador faz. Aí aqui ele vai começar a falar sobre acumulação e distribuição. O que é acumulação, pessoal? Então imagina uma instituição, o preço vai estar lá no 100, então ela começa a comprar de forma passiva, ali por volta do 100, até que chega um ponto que ela começa a agredir o mercado e o mercado começa a ir a níveis superiores, ela começa a comprar em níveis superiores. E daí quem está vendido vai começar a estopar, levando esse preço a níveis ainda mais altos e também vai ter ali um efeito de euforia, todo mundo vai olhar, opa, nossa, está subindo muito aquela ação, vou comprar porque está subindo. Tem muita gente que faz isso. E daí a ação sobe mais ainda. Até que chega num ponto, então digamos que chegue lá no 150, foi do 100 para o 150. Aí o que essa instituição faz? Ela começa a vender, ou seja, ela acumulou, puxou o mercado para cima e começou a distribuir, começou a vender e sair daquela posição que ela estava. E daí muitas vezes depois que ela distribui essa posição, o mercado cai. Aí que ele vai dar um pequeno exemplo usando o gráfico de Renko e o indicador de acumulação e distribuição de Williams. Vai nos falar aqui da relação de interpretação, então a gente pode ver aqui que o mercado está lateral, só que o indicador já está indicando uma alta. Ou seja, no momento em que há um candle comprador, há mais volume, no momento que há um candle vendedor, há menos volume. Então isso pode indicar talvez uma possível alta, porque quando você tenta vender, os compradores vão lá e absorvem essa venda e puxam o mercado para cima. Os compradores estão mais fortes. Então pode ser que o próximo movimento que esse ativo vai fazer vai ser um movimento de alta. Vamos agora para o nosso terceiro indicador, Arms Ease of Movement. Então, pessoal, esse é um pouco diferente. Então os outros eles vão pegar o deslocamento mais o volume. Esse ele vai pegar o deslocamento dividido pelo volume. Então ele quer saber com que facilidade ocorreu aquele movimento. Se o preço subiu muito com baixo volume, então ele vai dizer, opa, está subindo fácil. Se subiu um pouco com muito volume, aí ele vai indicar, opa, está difícil de subir. Ao invés de ser deslocamento mais volume, é deslocamento dividido pelo volume. Eu quero saber o quão difícil está aquele movimento e não se está entrando volume toda vez que acontece aquele movimento. Agora, esse indicador não tem ponto de interrogação, então alguns indicadores têm ponto de interrogação, onde você consegue já entender um pouco mais desse indicador, o que ele faz, e outros não tem, e daí você precisa acabar indo atrás desse conhecimento. Tá certo, pessoal? Então, três indicadores ali, dois bem parecidos e o terceiro já bem diferente até dos outros dois, apesar de usar também deslocamento e volume, ele funciona de uma forma diferente. A fórmula dele é bem diferente. Marcos, o que você acha desses indicadores? Você acha que vale a pena usar? Você acha que faz sentido usar esses indicadores? Então, se você acha que esses indicadores fazem sentido, é porque você acredita que
um movimento com mais ou menos volume vai influenciar o que o mercado vai fazer. Então, se um movimento tem mais volume ou menos volume, isso vai fazer com que, por exemplo, um movimento de alta com mais ou menos volume, isso vai fazer com que o mercado continue naquele movimento de alta, ou então vai fazer com que o mercado reverta e comece um movimento de baixa, por exemplo. Eu, particularmente, acredito que isso não faz muito sentido, não porque eu acho isso, mas porque eu já estudei bastante a relação de volume e deslocamento de preço e, sinceramente, já vi 1 milhão de vezes onde você tinha ali uma tendência com aumento de volume e essa tendência reverteu. Já vi tendência com queda de volume e essa tendência reverteu. Já vi com queda de volume que ela continuou, com aumento de volume que essa tendência continuou. Já vi lateralização onde o volume indica um rompimento para cima e rompeu para baixo e vice-versa. Então, sinceramente, eu acho que é um indicador que não agrega muito. Tá certo, pessoal? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Um abraço e até a próxima.